o gasto público, equilibrar as contas, e que aí, como mágica, a gente vai ter todas essas pessoas passando a ser empregadas, a comendo melhor, a ter um rendimento melhor. Falo tudo isso, meus amigos e minhas amigas, e por aqui eu encerro, para dizer que o papel do Conselho Federal de Economia, e aí eu quero parabenizar ao Leonardo, ao senhor Antônio Correia e ao Pascouto, é necessariamente de dar para a gente o norte de reflexão crítica sobre a realidade brasileira. O senador Requião disse aqui, pelo que eu entendi, que parte da esquerda brasileira não tem um projeto para enfrentar a realidade atual. E eu concordo com ele. Existe uma lacuna histórica onde a gente precisa arregaçar as mangas de maneira racional, mas entendendo que existem muitas pessoas que dependem do nosso aprofundamento teórico para que a gente consiga efetivamente dar a volta por cima numa situação que hoje se anuncia como de terra arrasada. Eu não vou ficar satisfeito se eu achar que a única solução para o Brasil é se colocar de joelhos, entregando as suas riquezas naturais, privatizando tudo o que seja possível e fazendo com que aqueles que se apresentam como os salvadores da pátria possam ter uma maior capacidade crítica do que as senhoras, do que os senhores e do que o povo brasileiro. Parabéns ao Conselho Federal de Economia por ser um espaço de formulação e de reflexão crítica tão importante num momento duro e difícil que o nosso país vem atravessando. Muito obrigado. Com a palavra, a senhora membro da diretoria do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Marina dos Santos. Boa noite, companheiras, companheiros. Quero trazer uma saudação muito especial da Coordenação Nacional do MST, no qual estivemos reunidos na semana passada em São Paulo. E quero saudar a todos os presentes e também a todos os companheiros e companheiras da mesa, na pessoa do presidente do Conselho, Wellington Leonardo, o Léo, e do Sidney Pascotto, parceiros de combativas ações há mais de 2 décadas do MST. E quero agradecer também, em nome do MST, em nome da nossa direção nacional, o convite para estar aqui e acreditando que esse convite também tem uma simbologia de que nós continuaremos juntos, digamos assim, nesse próximo período. Sem dúvidas, a diretoria que assume o mandato hoje vai trilhar por muitos desafios nesse período, nesse próximo período, né, de trabalho que vai ter. Que vai desde a ordem de enfrentar a crise que nós estamos vivendo, né, essa crise de ordem econômica, social, política, ambiental, mas uma crise também de valores que estamos vivendo ela, né, em nível local, nacional e em nível internacional também. E, ao mesmo tempo, já dita, né, por vários que me antecederam, no Brasil nós estamos, ao mesmo tempo em que vivemos também na sociedade internacional, né, esse período de capitalismo neoliberal global, também um período de internacionalização da luta de classes, né, de enfrentamento do capital e dos trabalhadores, e uma internacionalização também da disputa ideológica. E no Brasil, né, como me antecederam, já vários colocaram, nós estamos diante de todo esse cenário com esse desgoverno
né, que tem características fascista com um programa ultraliberal. Um governo com características, né, do financeiro, militar, pentecostal, mas cheio de contradições, né, pois eles pegaram o que tem de mais ralo e baixo da política para seguir com isso tudo. Então, nós achamos que tem também, com tudo que nós estamos vivendo aqui, um momento de grande possibilidades de criarmos, inventarmos coisas importantes para a classe trabalhadora e para o nosso país, né? No campo brasileiro, de onde nós viemos, com mais ênfase, né, com as lutas e os enfrentamentos do latifúndio nesse país, esse governo abriu as portas outra vez para o capital nacional e internacional disputarem os bens da natureza. Então, seja a terra, a água, as sementes, a biodiversidade, os minerais, com tudo isso, né? E que propostas, que interesses esse governo tem para a reforma agrária e para o desenvolvimento do campo brasileiro? Primeiro, no campo ideológico, né? Eles são claramente contra o MST, claramente contra as organizações de trabalhadores do campo e são claramente contra a proposta de reforma agrária e tudo que ela pode significar, especialmente para o desenvolvimento do país, para os pequenos e médios municípios do interior. Porque eles querem defender exclusivamente a propriedade privada da terra, como o poder e a riqueza através da exploração e destruição dos bens da natureza, a exemplo do crime que estamos vivendo agora em Brumadinho, né? E isso tudo a custo de destruição de vidas e da natureza. Também faz parte desse interesse desse governo no campo, né, as ameaças aos indígenas, aos quilombolas, as ameaças de fechamento das escolas do campo. E também está claro que eles querem fazer, onde nós já temos conquistas, né, de assentamentos, onde nós temos comunidades que trabalham nessa proposta de desenvolvimento local, querem fazer os desassentamentos das áreas já conquistadas, né? No órgão principal, que é o INCRA, que é o responsável por atender a essas necessidades e acompanhar os processos de desapropriação, as terras que não cumprem com sua função social de acordo com a Constituição Federal, eles já terminaram praticamente com o INCRA, e onde existem ainda, né, nos estados e nos locais onde existem, nos postos que ainda persistem, eles colocaram militares à frente para tocar esse projeto, né? E, ademais, querem operar com violência policial, com milícias, contra todas as pessoas que estão nas mobilizações, nas ocupações. E, importante registrar, compartilhar aqui com vocês que hoje nós temos em torno de 800 acampamentos de trabalhadores rurais sem terra organizados por todo o Brasil e em torno de 80 mil famílias que estão acampadas, né, ainda nesse processo de luta pela terra. E muito rapidamente colocar também para nós qual a nossa proposta de reforma agrária, construída, claro, nesses 35 anos, né, de lutas, de resistência, de conquistas que o MST vem trilhando. Quero sintetizar, digamos, em dois pontos aqui, para não me alongar muito. Primeiro, nosso projeto consiste na democratização da terra. E não deixar de lembrar, né, segundo o IBGE, através do censo agropecuário feito em 2006, depois não foi revelado outros dados, né, do censo, no Brasil existem 1% de proprietários detém 46% das terras agricultáveis. Então, para nós, no que consiste a proposta principal do projeto de reforma agrária que nós queremos,
não está nada além de democratizar a terra. O que nós queremos com a ocupação é quebrar o monopólio da terra, desconcentrar, democratizar a terra, né? E passar, claro, às famílias que têm necessidade para trabalhar, produzir, enfim. E nós vimos que isso dá certo, né? Porque nós temos uma experiência já de 35 anos e temos muitos assentamentos pelo Brasil inteiro. E nós produzimos, dentre tantas outras coisas, só de arroz orgânico, em torno de 550 toneladas por ano. O MST já é considerado o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. E isso é uma das formas que nós vemos que esse projeto dá certo, né? Ele tem consistência. E, claro, nós temos em torno de 2.000 escolas no campo, nos nossos assentamentos e acampamentos no Brasil todo, que agora uma das grandes ofensivas claras na imprensa, em nível nacional, desse governo é que eles querem fechar as escolas, porque as nossas escolas, que são públicas, que são vinculadas ao município ou ao Estado, nas áreas de assentamento, elas são formadoras de terroristas. Quem nos dera, quem nos dera. E, por outro lado, o segundo ponto que eu quero destacar da nossa proposta de reforma agrária é que nós queremos construir um outro modelo de agricultura. Nós não queremos uma agricultura baseada nos pilares que o agronegócio tem, que estão muito forte ligados à questão da exploração e do trabalho e da destruição da natureza, né? Nosso projeto de desenvolvimento para o campo é que nós queremos uma agricultura baseada em outra matriz tecnológica de produção, que seja baseada na agroecologia, né? Que as terras conquistadas, que as terras repartidas, democratizadas, que saem da mão de um proprietário do grande latifúndio, que não produz, né, e que não cumpre com a sua função social, ela seja prioritariamente para produzir alimentos saudáveis para toda a população, não só para aqueles que trabalham e vivem no campo, mas para todos os trabalhadores, especialmente que vivem nas cidades, né? E aqui também queria partilhar com vocês que nós também temos exemplos que isso dá certo, né? No sentido das feiras da reforma agrária, que nós temos realizado, especialmente a Feira Nacional em São Paulo, no Parque Água Branca, dos últimos anos, todos os anos, as feiras estaduais do estado de Alagoas, do Rio de Janeiro, né? A Feira Estadual do Rio de Janeiro, em dezembro de 2018, foi cancelada, né? Todo o apoio que tinha por parte do Estado, e os trabalhadores e a sociedade, a solidariedade, conseguiu fazer uma grande feira, né? Então, isso é um exemplo, digamos, que a coisa dá certo. E, junto com isso, então, subordinar a propriedade à função social, né? Que a nossa relação com a terra tenha esse vínculo, né? Da função, de garantir a função social dela, da propriedade. E, claro, nosso projeto, né, de reforma agrária, nosso modelo de agricultura baseado na eliminação do analfabetismo, né, com incentivo que a juventude possa estudar, enfim, e que ela seja também para recuperar e preservar a natureza e a biodiversidade, né? Então, digamos que nós vemos nesses 35 anos a ocupação da terra como uma forma ofensiva e antissistêmica de enfrentar a propriedade da terra, de enfrentar a propriedade privada da terra e gerar trabalho e dignidade às famílias. E, para encerrar minha fala, eu queria partilhar também com vocês o debate que o MST vem fazendo nesse período, que nós acreditamos
que esse período que nós vamos enfrentar agora, não só com esses dilemas que nós estamos vivendo, do que eu coloquei aqui do campo, mas no sentido geral, né, dos desafios que a classe trabalhadora tem no seu conjunto, e que nós acreditamos também que, nesse sentido, o Conselho Federal de Economia também pode se somar, né, que é de nós construirmos uma resistência ativa. Uma resistência no sentido da gente não ficar esperando esse período passar, resistindo, esperando passar, mas, de fato, da gente construir uma resistência ativa de ações também, né? Então, queria destacar alguns pontos, digamos assim, algumas ações que estão colocadas no que seria a construção dessa resistência ativa como desafio, digamos assim, da classe trabalhadora, das organizações sociais, das organizações de trabalhadores de enfrentar esse momento. Um é que nós devemos debater com a população, debater com a classe trabalhadora e, a partir disso, construirmos um projeto de desenvolvimento para o país, né? E, nesse sentido, construir um projeto de desenvolvimento com a fala da classe trabalhadora, com a fala das organizações, né, dos partidos de esquerda e etc. Mas esse projeto não pode ser de cima para baixo, né? Não pode ser uma cartilha, olha aqui o nosso projeto, né? Ele tem que ser construído, de fato, com a classe. E aqui, eu acho que cabe um desafio que não é a gente pensar num projeto eleitoral apenas, né? De que em 4 anos a gente se encontra, pensa no que vai fazer e, depois disso, não se tem mais contato, né, com o povo, com o diálogo com o povo e etc. Junto com isso, um outro desafio é que nós devemos retomar fortemente o trabalho de base, né, no sentido de dialogar, de fato, estar nos locais onde vive a população, seja nas comunidades, nas favelas, enfim, onde estão os sujeitos, de fato, desse processo, né? Outro elemento é nós construirmos, resgatarmos e utilizarmos com força os meios de comunicação popular, né? Nesse último período, nós tivemos muito boa experiência com a criação e utilização do Brasil de Fato, né, como sendo uma voz de fato, né, do projeto que nós queremos, né, com os trabalhadores. Então, como nós popularizarmos esses instrumentos que dialoguem com o que nós queremos de fato dialogar, né, com as linguagens que nós queremos para a população. Outro elemento é fortalecer a formação política e ideológica, né, no sentido da gente incentivar as escolas estaduais de formação, também socializar com vocês, né, nós temos uma experiência que, ao nosso ver, é uma experiência maravilhosa, que é a Escola Nacional Florestan Fernandes, que tem em Guararema, em São Paulo, que também é alvo, né, desse governo, tem que fechar que eles querem fechar essa escola, e para nós ela não é mais uma escola do MST, ela não é uma escola mais dos movimentos sociais do campo, não é uma escola mais do Brasil, senão que virou ali um centro de formação e irradiação da política ideológica nacional e internacional. Então, nesse sentido, também deixar, inclusive, o convite ao Conselho Federal de Economia, né, que podem também fazer atividades, participar desse processo lá, né, de acordo com as questões internas de vocês. Outro elemento, já indo para o final, é que nós devemos unificar as lutas em defesa de algumas bandeiras comuns da população e da classe trabalhadora, né, no sentido da gente ter clareza, algumas bandeiras que nós precisamos todos, né, nos colocarmos à disposição. Nesse sentido, só elencar algumas. Como, por exemplo, a defesa da educação pública de qualidade para todos, né? A defesa dos direitos trabalhistas e, nesse sentido, o conjunto da sociedade se colocar contra a reforma da Previdência. A defesa também das questões do agrário, né? Dos minérios, das águas, da terra, em defesa dos sem terra, dos indígenas, dos quilombolas, que são um alvo forte de ataque aí desse governo, desgoverno, né?
em defesa das mulheres e das políticas de igualdade de gênero, contra todo o feminicídio e todas as coisas que nós temos visto, especialmente nesse início de ano aí no país todo, né? Denunciar as injustiças do Poder Judiciário em todos os lugares e instâncias, né? Que está uma coisa, vamos dizer, vergonhosa para nós, né? As ações que o Poder Judiciário tem e as decisões que o Poder Judiciário e o lado que o Poder Judiciário tem tomado em nosso país. Também como bandeira, cobrar respostas do crime bárbaro de quem matou e quem mandou matar a Marielle. Também uma bandeira em defesa do funcionalismo público, a bandeira de solidariedade e apoio ao povo e ao governo da Venezuela, e solidariedade também, nesse momento, ao Jean Willis, porque o ato dele, para nós, demonstra, né, que esse país, de fato, nem consegue oferecer condições de um parlamentar exercer seu mandato com segurança, né, por todas as experiências e por isso que nós estamos vivendo agora. Então, nesse sentido, colocar que as lutas nós devemos arrumar um jeito aí de colocar na conta desse desgoverno, colocar na conta do capital financeiro e do exército, que está tomando um lado muito significativo e que tem que nos colocar em alerta nesse momento, colocar na conta dessas instituições todos os equívocos que esse desgoverno está cometendo e vai cometer muito, né? Então, que nós possamos juntos construir essa resistência ativa, e queria deixar que nós podemos seguir um exemplo do legado que a Marielle nos deixou, né? Que é agir com inteligência, com rebeldia, com amor, com alegria, em todas as ações que nós formos realizar e fazer em todos os nossos próximos momentos. Obrigada. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Manuel Silveira Maia, da COFECI, e dos senhores Antônio Oliveira, Marco Antônio e Gustavo Oliveira, da FENECO. Agora passamos a palavra ao presidente do Sindicato dos Economistas do Rio de Janeiro e presidente do Conselho Federal de Economia em 2005, economista Sidney Pascotto da Rocha. Boa noite a todos e a todas. Quando o Léo me fez o convite para vir participar da mesa de posse dele, eu pensei, Léo, nós temos tantos ativistas, militantes, que podem fazer uma intervenção importante num momento tão decisivo para a vida do país. Vamos pensar direitinho, vamos ver se realmente cabe o Pascottinho na mesa, e acabou a gente, em função de nossas conversas, definir que eu viria para a mesa. Eu olho esse público aqui, eu tenho certeza que ele representa um pouco da maioria do povo brasileiro. A maioria das pessoas aqui são filhos de famílias simples, pais de mãos calejadas, pais agricultores, pequenos proprietários rurais, B10, professores primários. Tenho certeza que a maioria das pessoas aqui certamente tiveram uma infância de privações, de um conjunto de coisas que já apareciam no rádio e na televisão que começava a surgir, né? E nós tínhamos, eu tenho certeza que todos nós tínhamos um ponto em comum na nossa formação. Qual era o ponto comum? O ponto comum é que deveríamos estudar, que era o legado que eles tinham para deixar para a gente, estudar. E se estudássemos, nós tínhamos alguns vizinhos
de vida sacrificada como a nossa, que por terem estudado, fizeram concursos e viraram médicos, engenheiros, advogados. Eu tinha que começar antes. Técnicos especializados em eletricidade, em agronomia, enfim. E todos os exemplos nos impulsionavam para buscar uma vida melhor. No meu caso especial, ainda tinha um outro ingrediente. Não se esqueça que você é um homem negro. E por ser um homem negro, você vai enfrentar algumas dificuldades. O meu colégio, desde o ginásio, eu sempre fui o único negro da minha turma. Falo isso porque eu sou sou nascido na segunda metade da década de 50. Sempre fui. No Liceu de Campos, eu sou de Campos. Liceu de Humanidade de Campos, sempre fui o único negro na minha turma. No ginásio, no científico, e depois na universidade. E depois no mestrado. No mestrado, pior ainda. No mestrado só tinha um professor negro na área de planejamento energético, o Gilberto. Hoje, a gente tem uma quantidade de pessoas pobres, brancos, índios, negros, que chegaram à universidade e que estão trilhando um caminho de conquistar o seu espaço. Eu sou de Campos, e o que me fez aproximar do Movimento Sem Terra, que a Marina falou, e que eu sempre coloquei para os companheiros, e na minha posse em 2005 eu coloquei na mesa Dom Tomás Balduino e João Pedro Stedley. Por que que os dois estavam na mesa? E eu disse por quê. Na época eu nominei, dizia as razões do João Pedro estar na mesa, de Dom Tomás Balduino, que era do CIMI, a razão dele estar na mesa, do porquê da AMPEC estar na mesa e da ANGE estar na mesa. Nós falamos as razões. As razões é porque esse país, independente de diferenças ideológicas, nós temos que construir um país que absorva a grande maioria que não tem perspectiva nesse país. Nós temos que criar isso. Não adianta. O Conselho Federal de Economia, ele tem o privilégio de ter quadros de direita, de centro e de esquerda, de qualidade e bem relacionados, que podem nos ajudar a construir uma saída para esse país. E esse é o foco que a gente tem que trabalhar. Nós temos que construir um projeto. E aí a fala do senador foi extremamente importante. Porque nós temos que reconstruir um projeto de sonhos para esse país. Não tem saída. Se a gente chega nas comunidades do Rio de Janeiro, vão passear pela Vila Kennedy, vão passear pela Vila Aliança, vão passear por Imbariê, em Caxias, vão passear por essas áreas populares que certamente não é diferente de Itaguatinga, não é diferente dos bairros populares do Ceará, não é diferente dos bairros populares de São Paulo e do Brasil inteiro, onde prolifera a miséria e prolifera o número de meninos na marginalidade. Se nós não tivermos escolas que chamem a atenção da juventude para o sonho, para a perspectiva de mobilidade social, não tem perspectiva. Nós vamos matar 10 hoje, vão aparecer 100 amanhã. Nós vamos matar 100 amanhã, vão aparecer 300 amanhã, depois da manhã. E os nossos orçamentos, não vai sobrar dinheiro, porque 39,7% já vai para os banqueiros. A outra parte vai para a segurança. Não vai sobrar para a saúde, não vai sobrar para a educação, não vai sobrar para nenhum outro setor. É isso que nós queremos? É isso? Nós vamos ficar nos degradando entre nós por conta das diferenças que às vezes são tópicas? Ou nós vamos trabalhar por construir um país diferente? Um país onde a gente possa sonhar.
Um país onde a gente chegue na comunidade e o jovem olhe para o lado assim e fale: porra, o filho do seu Pedro estudou lá já onde está, já tem casa, já tem seu carro. Que sonho! Isso é sonho para nós que somos pobres. Ter um carro, ter uma moto, passa a ser uma grande coisa. Eu, quando tive a possibilidade de ter uma pequena bicicleta, foi uma festa. É disso que eu acho que essa posse tem que estar carregada. Nós temos que trabalhar a nossa generosidade, o nosso compromisso com esse país. Eu sou nacionalista. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com as nossas empresas. Não adianta a gente vender as nossas empresas. Nós vamos vender tudo. E em um ano, a gente entrega tudo para o mercado financeiro. Somando as nossas empresas, são 44, 50 bilhões de reais que a gente tem. A gente corre o risco, segundo informações de estudiosos aí, de entregar isso em um ano, dependendo do que aconteça no mercado financeiro. É isso que a gente quer? Nós não termos mais instrumentos para fazer política de desenvolvimento? É isso mesmo? É entregar toda a riqueza para a gente, para chinês, para americano, para europeu? É isso? Nós queremos efetivamente desaparecer com os direitos sociais dos trabalhadores? É isso que nós queremos para os nossos filhos que estão chegando no mercado de trabalho? Não ter registro em carteira, não ter fundo de garantia, que foi uma troca no passado pela estabilidade? É isso que nós queremos? Eu acho que não é. Não passa na cabeça de nenhum de nós isso aqui. Nós não queremos a destruição do meio ambiente. Tenho certeza. Todos nós sabemos a importância da água. Por que é que nós vamos fechar com meia dúzia que está ganhando de rodo e botando a nossa água completamente contaminada para a gente morrer de câncer, para estar jogado nos hospitais feito trapos, sem assistência? É isso mesmo que a gente quer? Eu acho que não é. Então, Léo, eu venho à sua posse chamando a atenção que a gente precisa ter no Conselho Federal uma trincheira e chamar todas as pessoas de bem, todas as pessoas que gostam desse país, todas as pessoas que gostam de gente, todas as pessoas que se preocupam com as crianças das áreas populares, para construir uma saída que nos façam sentir pessoas honradas, que façam valer o juramento que nós fazemos ao fim de nosso curso de economia. É isso que nós pretendemos. Boa sorte para você, boa sorte para o Lacerda, e agradeço de coração a generosidade pelo convite. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Ismael César, diretor executivo da CUT Nacional. Neste momento, passamos a palavra ao secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Leonardo Steiner. Ao saudar o Wellington Leonardo da Silva, saúdo a todos os membros da mesa e também a toda a plateia. Primeiro, uma palavra de agradecimento. Nós, na CNBB, sempre temos recebido iluminações de economistas quando debatemos muitos assuntos. E essa contribuição tem nos ajudado muito a tomarmos determinadas posições e, inclusive, emitirmos também notas. E agradecer também a oportunidade que a Confecom nos dá de participar dos debates, como CNBB, aqui. Quem nos representava era o Dr. Guilherme Delgado, economista. Queria agradecer isso. Economia tem a ver com relações. Economia tem a ver com sociedade. Existe economia porque existem pessoas. Economia existe porque existem relações, existem pessoas, existem trocas, mas nós devagar perdemos o horizonte da economia
que precisa cuidar do ser humano. A economia está a serviço do ser humano, mas nós devagar estamos nos colocando a serviço da economia. Não da economia, mas do mercado. E a economia não está sendo suficientemente crítica. Os economistas, nós da sociedade, não estamos sendo suficientemente críticos para percebermos que há necessidade de uma outra postura na economia para podermos garantir o valor da pessoa humana, a inserção social, a justiça social, a saúde, a educação, a inserção das pessoas na nossa sociedade. Quantas pessoas não podem participar ativamente e não recebem saúde e são colocadas à margem da sociedade porque a economia tende para determinados grupos. E o mais terrível de hoje, como diz o nosso querido Papa Francisco, é que o mercado está mandando e o mercado não tem rosto, porque não é pessoa. Então nós precisamos muito dos economistas. Nós precisamos muito das economistas e dos economistas para refletir em profundidade a relação econômica. A casa, como administrar a nossa casa, isto é, como estabelecer relações equânimes e equilibradas para que todos realmente possam participar ativamente. Vejam, por exemplo, já foi citado aqui o desastre de Brumadinho. Eu queria recordar ainda o desastre de Mariana anterior. O que levou a esse desastre? O que fez arrebentar? Foi o descuido em relação às pessoas. Vejam um refeitório abaixo de uma... Pode isso. O que é interesse? O interesse primeiro é o valor, é o dinheiro, é o mercado, não são as pessoas. Os nossos rios devagar vão sendo poluídos, nós vamos perdendo as nossas águas e está chegando a hora de nós termos que repensar as nossas relações, que o Papa Francisco chama de cuidado e cultivo, e não mais da destruição e da dominação. Eu acho que a economia tem um grande papel. Os economistas têm um papel importante hoje. Subsidiar os nossos debates, subsidiar as nossas reflexões, não apenas com números, porque a economia não são números. Atrás de números tem rostos que não se veem mais hoje. Se a economia, os economistas conseguirem de novo visibilizar os rostos, terão dado uma grande contribuição. Esse é o desejo da CNBB e por isso também que nós temos participado dos debates aqui na Confecom. E queremos continuar com a ajuda dos economistas nos nossos debates internos também da CNBB. Que Deus abençoe esse mandato e que Deus também seja generoso para que nós sejamos generosos no debate e na reflexão. Muito obrigado. Dando continuidade à solenidade, apresentaremos a homenageada desta noite. O Conselho Federal de Economia, representando os economistas brasileiros, neste momento presta uma justa homenagem a Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, defensora dos direitos humanos, das mulheres e da população negra, LGBT e das favelas, e que participou da solenidade de posse do COFECOM no ano passado. Em março de 2018, foi brutalmente assassinada e até hoje o caso não foi solucionado. Neste momento, assistiremos a um vídeo em homenagem a Marielle Franco. Mais vulneráveis. Eu hoje estou como vereadora do Rio, sou vereadora pelo PSOL, presidenta da Comissão da Mulher, mas sou favelada de origem. Sou nascida e criada na Maré. Que nós possamos falar sobre
Politicamente, nós temos divergência com relação a isso, mas a vida das pessoas tem uma urgência, uma necessidade de olhar para essas viúvas, para esses órfãos, para os mais vulneráveis e tocar nessas questões. Meu lugar dentro hoje da administração pública, dentro de sendo mestre em administração pública, precisa reforçar o lugar das finanças públicas, como trouxe a representação aqui da CNBB, mas da redução da desigualdade. Essa frente para a economia solidária, novas formas do orçamento participativo, interação do campo democrático, que gostaria de chamar a atenção, para sim falar sobre taxação de grandes fortunas, para sim pensar em revisão de isenções. Esses são elementos que fazem diferente quando o Conselho participa de um fórum pela redução da desigualdade. Quando a gente amplia o diálogo, e veja aqui uma companheira do MST, quando a gente amplia o diálogo com os movimentos sociais. Porque vida é a gente falar de uma economia as nossas vidas importam também por circulação, também por redução da desigualdade, porque, como diz o ditado, principalmente das mulheres negras, se a minha vida importa, a vida do outro importa. Convidamos neste momento a senhora Mônica Benício, ativista de direitos humanos e companheira de Marielle Franco, para receber uma placa de homenagem póstuma. Na placa, encontra-se gravado o seguinte texto: os economistas brasileiros sentem-se no dever de reconhecer a importância de Marielle Franco por sua luta em defesa dos direitos humanos, das mulheres e da população negra, LGBT e das favelas. Com a palavra, senhora Mônica Benício. Vamos tentar, depois disso. Vou pedir licença para vocês para fazer o meu discurso de forma atípica do que é o comum e ler aqui, dado a emoção do momento. Desculpem. Gostaria de agradecer ao Confecom e a todos os envolvidos na homenagem a Marielle pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui. Agradeço e parabenizo o Léo, através do qual cumprimento todos na mesa. Não posso deixar de falar que o que marca minha presença nessa mesa aqui hoje é o fato da minha esposa ter sido brutalmente assassinada há 323 dias, um assassinato político, um dos crimes de maior repercussão na história desse país, para o qual ainda não há solução. Os autores não foram identificados, nem responsabilizados. O atual governo fascista sequer se pronunciou a respeito do assassinato, que foi um grave atentado à nossa democracia, e, portanto, sigo aqui afirmando que não há democracia no Brasil enquanto o assassinato de Marielle Franco não for solucionado. Saúdo o novo conselho, alguns companheiros do Rio e de luta que estão aqui presentes, especial a Marina, mulher trabalhadora, de luta pelos direitos dos trabalhadores do campo, saudar também os demais presentes. A economia, como muitas outras ciências no Brasil, uma área dominada por homens de elite branca e é vista e pensada como uma ciência de números. Mas a homenagem vindo hoje do Confecom a uma mulher negra, favelada, periférica, que sempre lutou pelos direitos humanos, pela vida das mulheres negras, mostra que nem todos os espaços são assim e que a economia pode e deve ser pensada como uma ciência social. Há um ano atrás, Marielle esteve nessa mesa com parte de vocês e levantou pontos que, infelizmente, diante do novo governo, continuam sendo de extrema pertinência. A agenda neoliberal foi retomada com o golpe e se aprofunda agora. Tivemos a reforma trabalhista, a PEC dos gastos de privatizações. O novo governo já sinalizou que irá acelerar
o processo de enxugamento e desmonte da estrutura do Estado. São medidas apresentadas como ajustes necessários para a saída da crise em nome do saneamento das finanças do Estado e das contas públicas. Ajustes que recaem sobre a classe trabalhadora e não sobre o grande capital. Como, por exemplo, sabemos que uma de suas prioridades será a reforma da Previdência. Ontem o presidente sinalizou que todos devem entrar na reforma, tentando imprimir a ideia de que farão uma nova reforma para acabar com os privilégios. E assim deixar de lado o fato de que é uma proposta de reforma que coloca contra os trabalhadores e os ajustes defendidos por eles. Aumentos significativos na idade mínima para aposentadoria e no tempo de contribuição. Estamos falando de medidas que têm um impacto importante, sobretudo naqueles que são obrigados a começar a trabalhar mais cedo e passam parte de sua vida no mercado informal. Estamos falando de trabalhadoras e trabalhadores rurais, de pretos, de pobres, favelados. Estamos falando daqueles que mais precisam dos serviços oferecidos pelo Estado. É essa parcela da população que sofre também com o enxugamento da estrutura do Estado. Sofre, pois sem a reforma e investimentos públicos, não devemos a retomada da atividade econômica e de emprego. E sofre, pois é a parcela da população que mais precisa de serviços públicos como saúde e educação. São, por exemplo, trabalhadoras, mulheres negras, muitas delas chefes de família, que cuidam de casa, que criam de crianças e idosos e que são mais pobres, têm menos tempo de escolaridade e apresentam um grau de vulnerabilidade social mais alto. Vulnerabilidade que aumenta ainda mais quando se trata da população LGBT. É pensando nessa parcela da população trabalhadora, oprimidos e marginalizados, que precisamos de políticas econômicas que combatam a lógica opressora do capitalismo, mas também de políticas firmes em defesa dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, do combate ao racismo, à intolerância religiosa e à LGBTfobia. E essas parcelas parecem ser prioridade, não parecem ser prioridade nesse momento no governo. É simbólico que na equipe de mais de 20 ministros tenham apenas 2 mulheres e nenhum negro. As principais declarações da nova ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos foram nada animadoras. Uma mulher que não sabe o que significa direitos humanos, que diz que mulheres vão para o mercado de trabalho por falta de opção, pois preferiam ficar em casa cuidando das crianças e do lar, e ignora o debate de gênero com um discurso completamente reacionário, conservador e ignorante. Nesse cenário, é preciso que tenhamos economistas combativos, com espírito crítico, dispostos a pensar e formular alternativas de organização da população. Está aqui a companheira Marina do MST, representando trabalhadores rurais que defendem a reforma agrária e tornam realidade novas formas de produção no campo. Marielle também defendeu essa ideia quando foi presidente da Frente Parlamentar de Economia Solidária na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Está aqui o companheiro Glauber Braga, do PSOL, partido que defende a taxação das grandes fortunas e revisão de isenção concedidas a grandes empresas que aumentam o recurso apropriado pelo grande capital e não geram um efeito positivo no mercado de trabalho nem para os trabalhadores. A economia é essencial e não podemos esquecer que atrás de números, déficits, superávites, inflação, dívida pública, receita e lucros, há pessoas e há vidas. Encerro minha fala, reforçando aqui o meu agradecimento à homenagem pela Marielle e trazendo um trecho da fala dela, que foi feita aqui no ano passado. Precisamos pensar no processo político e econômico que vivemos, mas pensar além do mercado. Gostaria que esse debate pudesse trazer e fazer parte de considerações do Conselho do Confecom. Que possamos pensar economia para além de circulação de moeda, pensar vidas. E essas vidas têm cor, origem, raça e precisam ter perspectiva de futuro. Obrigada a todos. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria.
Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia.
Em prosseguimento a esta cerimônia, ouviremos o vice-presidente do Conselho Federal de Economia, o economista Antônio Correia de Lacerda. Bem, cumprimentando a todas e todos presentes da mesa e os convidados, aqui uma saudação muito breve. Eu gostaria, em função do que já foi falado aqui na mesa, destacar 4 dimensões que me parecem relevantes no que se refere à nossa atuação e como economistas, como entidade representativa dos economistas, e tendo em vista, inclusive, esse momento internacional e nacional, né? A primeira é no âmbito das políticas econômicas, né? E as escolhas das políticas econômicas são fundamentais para o nosso destino, né? E particularmente no momento atual, tem sido vendido à sociedade brasileira um grande engodo, que são as políticas ultraliberais, né? Que pretensamente teriam respaldo da Escola de Chicago. O que tiveram respaldo da Escola de Chicago há 30 anos, mas a própria Escola de Chicago hoje já fez a revisão, né? Sobre o papel do liberalismo, né? E já fez a autocrítica e sabe que, baseado, inclusive nas experiências bem-sucedidas de países que hoje são industrializados, de outros que se industrializaram recentemente, não está no liberalismo por si só, mas sim na combinação adequada do papel do Estado com o mercado, né? Então, isso precisa caminhar de alguma forma ajustada, né, e coesa para se atingir os objetivos. E é na segunda dimensão que saímos, então, da política econômica para a economia política, que encontramos uma dimensão que, portanto, se a primeira é inerente aos economistas, a segunda, da economia política, não é restrita aos economistas. Isso porque, embora nós, economistas comprometidos com o desenvolvimento, tenhamos o papel relevante, né, de oferecer alternativas de política econômica e contribuir com a sua formalização, né, a transformação só se dá com o comprometimento, a mobilização e engajamento da sociedade, das forças vivas da sociedade, né, do papel do legislativo e do judiciário, mas também das entidades representativas da sociedade, porque o que há muitos anos no Brasil e no mundo, por que não dizer mais no Brasil de uma forma especial, é a captura das políticas econômicas por interesses que não são aqueles da maioria, né? São interesses rentistas e interesses de grupos específicos. E daí a dimensão importante da economia política. A terceira se dá no campo das políticas públicas, né? E se dá exatamente na negação do liberalismo, do papel das políticas públicas. Eu vou destacar algumas em função do tempo. A primeiro, o papel das políticas industriais, que são muito mal trabalhadas, inclusive, e há um preconceito enorme com relação a isso. E a segunda, especialmente num país com o grau de desigualdade regional, pessoal e funcional da renda, se transforma em algo imprescindível, né? Que é o papel amenizador a despeito do papel relevante também representado pelas políticas macroeconômicas de amenizar os graves problemas sociais, lembrando que estamos na maior taxa de desemprego da nossa história, né? Especialmente em termos qualitativos, né? Não é só um problema quantitativo, é qualitativo. O emprego gerado é de péssima qualidade e há um engodo de que a reforma trabalhista ou a contra-reforma trabalhista seja uma alternativa, quando, na verdade, é uma precarização ainda mais significativa. E a quarta, última, mas não menos importante, está exatamente no papel das entidades representativas dos economistas, né? E nesse papel que o sistema COFECON, CORECONS, pode sim, considerando as 3 dimensões anteriores, pode e deve contribuir, e eu vejo que esse deve ser o nosso compromisso de todos aqui presentes nessa sala, porque, como destacava, e aqui isso ficou patente nas falas que me antecederam, a transformação é algo que se apresenta como um grande desafio, né, para a realidade brasileira atual, mas também uma grande oportunidade. Quer dizer, é a partir
da mobilização, né, de todos é que conseguiremos ou não, né, trazer, como já foi aqui destacado pelo secretário-geral da CNBB, o Dom Leonardo Steiner, colocar o homem no centro do interesse da política econômica e da economia, né? É isso que vai poder transformar o que hoje é interesse específico, muitas vezes, no interesse coletivo. Muito obrigado. Encerrando esta solenidade, tem a palavra o presidente do Conselho Federal de Economia, economista Wellington Leonardo da Silva. Boa noite a todas e a todos os presentes. Meus agradecimentos aos componentes da mesa pelas valorosas intervenções que foram feitas e pelas valorosas contribuições que nos fizeram, com as quais nos brindaram, para alimentar e nos ajudar a discutir economia e política econômica no âmbito do Conselho Federal. Há exatos 12 meses atrás, boa parte de nós estávamos neste mesmo recinto para a posse formal do meu primeiro mandato como presidente do Conselho Federal de Economia e de nossa, então, vice-presidente, Bianca Lopes Rodrigues. Lembro-me que, naquela ocasião, o cenário político e econômico no mundo não era nada animador. Me referi a isso no meu discurso de posse. E isso não foi alterado de forma significativa. Na verdade, em muitos aspectos, as coisas pioraram muito. A onda conservadora deflagrada pelos representantes da direita internacional logrou vencer eleições em vários países, alçando representantes do atraso aos postos de comando em várias nações importantes, implantando ou tentando implantar suas visões xenófobas, racistas, homofóbicas, intolerantes e retrógradas, inclusive no que diz respeito aos direitos humanos fundamentais. A nova onda do Império é, além de submeter econômica, política e militarmente seus vizinhos nas Américas, dobrar suas instituições aos seus nefastos delírios, tal qual o de construir novos muros segregacionistas entre populações, etnias e civilizações, como se já não bastassem os existentes. Com destaque para o mais recente proposto, na fronteira do estado do Texas com o México, e destaque-se aqui, especialmente, a esdrúxula proposição de que os penalizados paguem o cimento, os tijolos e a mão de obra utilizadas no empreendimento e, quiçá, os juros do financiamento da obra, caso existam. Os retrocessos em relação aos direitos sociais anunciados atingem todas as áreas: a econômica, a trabalhista, a previdenciária, política, judicial e ambiental, tendo como condutores chefes dos poderes executivos, os quais não hesitam em utilizar a repressão judicial, policial e militar cada vez mais constantemente. A defesa dos interesses nacionais dos países desenvolvidos, nem sempre legítimos, aponta para o retrocesso significativo das relações internacionais para a manutenção de guerras no Oriente Médio, Ásia e, recentemente, incluída a América do Sul. O cenário internacional está contaminado por discursos prenhes de ignorância, tais como os daqueles que negam os impactos econômicos das mudanças climáticas e que abandonam tratados internacionais duramente conquistados, como o Acordo do Clima de Paris. O Poder Judiciário, mundo afora, tem se dedicado tanto a punir de forma dura supostos adversários daqueles que de fato detêm o poder político e econômico, como a perdoar e proteger magnanimamente os membros do que se poderia chamar de elite, caso fizessem jus, pelo menos no caso brasileiro, a este nome. O Brasil é exemplo abundante. O Brasil é exemplo ímpar. Aqui,
O Poder Judiciário tem servido de algoz para os adversários políticos, dos banqueiros e rentistas, mas protege e mantém em liberdade os servos destes, bastando para tanto que tenham pedido desculpas e se acertado com o Criador. Os xerifes de Curitiba têm uma das mãos pesadas para alguns e outra extremamente leve para afagar os amigos de quem de fato detém o poder no Brasil. Aliás, muitos do que estão aqui já devem ter tido conhecimento do que pensam vários e importantes juristas internacionais e instituições do mundo sobre o judiciário brasileiro. Ele, com as louváveis exceções de praxe, tem sido achincalhado por conta de sua tendenciosidade de origem ideológica. Para os amigos dos banqueiros e dos rentistas que cometam ilícitos, basta pedir desculpas e tudo estará resolvido. Para os que não o são, basta a convicção de alguns juízes, ora punindo, ainda que sem provas, estes e liberando aqueles, mesmo que haja provas robustas da prática de malfeitos. Até o tráfico de drogas, desde que em larga escala envolvendo poderosos, fica sem punição. Em relação aos nossos governantes e instituições, também não temos razão para ter muito orgulho. Entregamos a preço vil a Embraer à Boeing, abrindo mão de uma empresa importantíssima, tanto comercial quanto estrategicamente. Abrindo mão por tabela da fabricação de aeronaves para uso militar e de tecnologia de ponta. Só polianas podem acreditar que a ínfima parcela do lucro que caberá ao Brasil será suficiente para manter a linha de produção destes equipamentos. E pior, que a Boeing não assumirá o controle tecnológico desta linha de montagem. É questão de tempo. Como forma de demonstrar como somos globalizáveis e servis, o presidente da Embraer defendeu na semana passada que o BNDES forneça crédito à nova proprietária da Embraer. Era só o que nos faltava. Os subdesenvolvidos, os pobres, financiando o capital internacional. No que diz respeito às discussões sobre a reforma da Previdência, também temos más notícias. O objetivo, como sempre, é penalizar os mais pobres, deixando de fora da socialização dos prejuízos militares, parlamentares e outros tantos bem aquinhoados. Além das mentiras divulgadas sobre a real situação da Previdência, algumas das quais já foram devidamente apontadas pela pesquisadora Denise Gentil, inclusive em debate realizado no plenário do Conselho Federal, não se parte do que seria razoável, ou seja, a realização de uma auditoria nas contas da Previdência para identificar de forma clara as sonegações praticadas pelos governos dos estados, dos municípios e do governo federal, que, aliás, sequer repassa alguns recursos que seriam destinados à Previdência. Além dos sonegadores do setor privado, cujo valor atinge a casa dos bilhões. Isso não é importante. O que importa é abrir a porta para os planos de aposentadoria privados gerenciados por banqueiros. De preferência, fiscalizados por uma agência reguladora do tipo da ANS e da ANA. Preparem-se. Assim como na saúde, quem puder pagar será atendido. Quem não puder, bem, todos nós sabemos como funciona o mercado. Aliás, não tenho como deixar de mencionar o caso da Agência Nacional de Águas, uma das responsáveis por avaliar o nível de risco das barragens da Vale do Rio Doce. E que tais, junto com 4 dezenas de outros órgãos fiscalizadores. Todos sabemos o resultado do espetacular trabalho por eles realizado. Enquanto foi estatal, não me lembro de nenhum acidente como os que ocorreram em Mariana e Brumadinho, em intervalo de tempo extremamente curto. A criação das agências reguladoras durante o governo FHC tirou das mãos do Estado o poder de fiscalização e o entregou a empresários dos setores. Na ANS, por exemplo, sucedem-se presidentes cuja origem são as próprias empresas vendedoras de planos de saúde, que deveriam fiscalizar, para as quais voltam
ao findar os seus mandatos. É fácil mapear os casos por meio de pesquisa rápida. No que diz respeito à inserção do Brasil no cenário mundial, tanto do ponto de vista comercial como político, as notícias também não são boas. Declarações incompetentes do atual presidente já causaram perdas consideráveis aos empresários que exportam carnes de frango e de gado para os países árabes. A Arábia Saudita, para ficar só em um exemplo, já colocou 4 dezenas de empresas exportadoras brasileiras em uma espécie de malha fina, depois que o atual ocupante da cadeira presidencial teve um arroubo trumpiano e ameaçou transferir a embaixada brasileira para Jerusalém. Seria engraçado se não significasse mais desemprego e menor ingresso de divisas para o país. Em outro ataque de brilhantismo, para mostrar ainda mais subserviência aos Yankees, fez comentários desairosos sobre a China, que lhe avisou: somos hoje o maior parceiro comercial do Brasil. E se você não se comportar, vamos retaliar no campo econômico. Outra manifestação desabonadora ocorreu em Davos, um pouco antes da catástrofe que se abateu sobre Brumadinho. Mencionou que o Brasil cuidava muito bem do meio ambiente, mesmo tendo definido pouco tempo antes, secundado por seu vice-presidente, o afrouxamento das exigências para a concessão de licenças ambientais e de prometer não demarcar nenhuma reserva indígena e, pior, rever algumas das já autorizadas. Cá para nós, pegou muito mal. Bem, como tenho insistido nas plenárias do Conselho Federal, as questões que mencionei são de caráter político, mas de significativos impactos econômicos. Vamos continuar trabalhando para veicular a imagem e as opiniões das instâncias do COFECOM por todos os meios de comunicação disponíveis. Por fim, creio que já se passaram muito mais do que os 6 minutos permitidos para discursos em Davos. E finalizo lembrando que ano passado nós desfrutamos da presença e das sábias palavras de Marielle Franco, barbaramente assassinada junto com Anderson, cerca de 2 meses depois de ter estado aqui. Crime até hoje não elucidado, cujos assassinos usaram munição desviada da Polícia Federal, que chegou a afirmar que os Correios a teriam extraviado. De concreto, sabemos até agora que há militares envolvidos no crime, cujas relações atingem altos escalões da República. Hoje, não poderíamos deixar de lembrá-la. Muito obrigado. Em nome do COFECOM, agradecemos a presença de todos, em especial das autoridades que abrilhantaram este evento com suas presenças, e declaramos encerrada esta solenidade. Convidamos os presentes a participarem do coquetel que será servido no Salão de Eventos Belle Époque, aqui no Hotel Nacional. Pedimos aos membros da diretoria e os conselheiros que hoje tomaram posse que venham ao palco para que seja feito o registro oficial do evento. Uma boa noite a todos.